todas. Queria cumprimentar a professora Ethel Santana, coordenadora do PROARC, ao professor Marcos Silvoso, vice-coordenador e coordenador de extensão, toda a equipe da coordenação, os colegas que estão aqui presentes, os nossos alunos, todo o corpo social do PROARC e também aqueles que estão nos assistindo no canal YouTube. Agradeço a oportunidade da gente realizar essa mesa e apresentarmos esse trabalho de parceria, né, já que a temática é diálogos e parceria. Já tivemos uma primeira mesa em que foi apresentado um trabalho bastante rico com os nossos parceiros internacionais, parceria também com o professor Paulo Afonso, coordenador do ProLugar, e aqui nessa mesa, especificamente, a gente vai apresentar uma parceria que os grupos de pesquisa, Ambiente e Educação e Sistema de Espaços Livres está fazendo com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com a Secretaria Municipal de Educação. Então, eu parabenizo também a coordenação do programa e a coordenação de extensão pelo esforço, né, na realização desse formato, que está sendo assim, bastante intenso, mas muito rico e instigante. E eu vou falar muito brevemente sobre o grupo, né, Ambiente e Educação, um pouquinho do grupo, essa integração, né, essa pesquisa integrada com o Grupo CEL e essa integração também com a Prefeitura, especificamente com o Escritório de Planejamento da Casa Civil. Então, a potência dessa parceria, né, reside justamente nessas trocas e interlocuções, e o GAI, em parceria com o CEL e o ProLugar, tem trabalhado esse lugar da infância, né, o lugar da infância na escola, no espaço público e na cidade. Então, toda essa temática tem feito parte da nossa trajetória, da nossa atuação, que já tem mais de 15 anos de trabalho. Então, em parceria com os nossos colegas, né, dos grupos CEL e ProLugar, a gente tem aprofundado esse entendimento sobre essa experiência da infância no território em um processo de escuta e interlocução que pretende dar mais visibilidade a sujeitos que geralmente não têm, né, possibilidade de interlocução, né, que são os estudantes. Então, que essa interlocução possa fomentar maiores discussões a respeito das decisões sobre a cidade e que essa infância possa participar mais fortemente. Então, o movimento que os grupos têm traçado em suas pesquisas mais recentes vem de um desejo de desenclausurar a infância, entendendo que a escola não pode mais se permitir encastelada, cercada por muros e ignorando a cidade e os espaços públicos. Ao pular o muro da escola, como a gente muitas vezes brinca, reconhecemos que esse habitar da infância na cidade inclui não somente os espaços educativos, mas todos os espaços, né, que constituem uma rede intensa de trocas, de interações, que está sempre em contínuo movimento. Então, a gente costuma chamar essa rede de territórios educativos em ação. Então, em parceria com a Prefeitura, os grupos de pesquisa realizaram uma atividade com as escolas de ensino fundamental da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, com o intuito de entender a diversidade e a complexidade da cidade a partir do olhar dos seus estudantes. Essa atividade é parte também do projeto CapSprint, que é coordenado pela professora Vera, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nova Agenda Urbana, Equidade, Resiliência e Sustentabilidade Socioambiental. Então, a gente, com esse trabalho, pretende contribuir fornecendo subsídios para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo conduzido pelo Escritório de Planejamento da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, dito isso, eu convido para compor essa mesa o coordenador do Escritório de Planejamento da Casa Civil da Prefeitura, Daniel Mancebo, e a professora Fernanda Burla, também da Casa Civil. Eu vou ler muito brevemente um pouquinho sobre o currículo deles. Daniel é geógrafo e mestre em gestão territorial, coordenador geral desde 2017 do Escritório de Planejamento e atualmente é responsável pela coordenação do Comitê do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Tem ainda a missão de promover a articulação da Agenda 2030, ODS, e do planejamento metropolitano ao planejamento municipal. Fernanda Burla é professora, pós-graduada em psicopedagogia institucional e clínica, graduação em pedagogia, atuando por mais de 10 anos como docente da educação infantil e alfabetização,
Atualmente é assistente da Coordenadoria de Projetos Estratégicos, integrando a equipe do Escritório de Planejamento da cidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, agradeço imensamente a vocês dois, tanto pela parceria que a gente tem realizado, como também por vocês terem aceitado esse convite. Tá? Então, vou passar a palavra ao Daniel para começar a apresentação. Depois, Fernanda vai também fazer uma pequena apresentação, e aí passaremos para mostrar um pouco desses resultados preliminares que trouxeram, né, com essa atividade do mapeamento afetivo. Então, Daniel, é com você agora. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, apresentando esse trabalho, fruto de uma parceria para nós, muito cara, muito importante, com os grupos de pesquisa que estão aqui conosco. Como prefeitura, como poder público, é sempre engrandecedor estar junto com a academia, e ainda mais com uma função tão importante que é ouvir o público infantil, e na nossa missão de planejamento ainda mais desafiador, né, de planejar uma cidade com a complexidade do Rio de Janeiro, ouvindo as crianças, é algo sempre muito transformador, e a gente quer agradecer muito o apoio e a parceria da UFRJ nessa construção. Sem essa parceria, a gente não teria conseguido, não trazer esse olhar, trazer essa complexidade para o PDS, para o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Bom, Fernanda, você pode compartilhar para a gente, por favor? Obrigado. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, mas que dá uma contextualizada de como que esse trabalho ele se articula ao processo de planejamento integrado que o Escritório de Planejamento tem a missão de fazer. Só para contextualizar, para quem não conhece, né, o Escritório de Planejamento é uma estrutura de planejamento central. A Prefeitura retomou essa estrutura de planejamento que, desde o final da década de 80, tinha sido extinta, né? Então, retomou uma estrutura de planejamento central que dialoga com todas as secretarias municipais. Para a gente é muito importante ter esse fortalecimento do planejamento, e não só do ponto de vista do fortalecimento, mas da transformação de paradigmas, né? Então, o desafio de trazer um planejamento de longo prazo, ainda mais em contexto de Brasil, é bastante desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, bastante pertinente, bastante relevante, né? Considerando aí essas questões que hoje a gente se depara de maneira tão cabal, né? Como, por exemplo, as questões, os impactos da pandemia na cidade, a gente vê que boa parte dos nossos problemas são problemas de difícil solução e, ao mesmo tempo, problemas que são de médio e longo prazo, né, que tem que ser endereçados no contexto de médio e longo prazo. Bom, e é nesse contexto que vem o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que é um plano para a cidade que estabelece uma visão para 2050, com metas para 2030, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essas 17 caixinhas que, na realidade, mais do que as 17, elas se desdobram em 169 metas, mais de 200 indicadores. Então, portanto, é uma agenda complexa, é uma agenda que foi pactuada em 2015 e que vai até 2030, e é a agenda que organiza esse primeiro ciclo desse planejamento de longo prazo. Nós temos parcerias com uma série de instituições, então, aqui a UFRJ, através da FAO, né? E temos também o C40, que é uma rede de cidades que tem como objetivo o combate às mudanças climáticas. A ONU Habitat tem também vem dado, né? E vem apoiando fortemente a cidade, vem dando um forte apoio à cidade. O Unicef, Instituto República, também instituições de referência. E, dentro desse contexto de parceria,
a gente vem também trabalhando o engajamento social através de uma ferramenta online chamada Participa.Rio e das diferentes estratégias que a gente vem tocando com a Secretaria de Educação. E o grande lema da ONU, de não deixar ninguém para trás, é a base dessa Agenda 2030 e é a base da cidade do Rio no que se refere à cidade conseguir vencer seus grandes abismos internos, suas grandes desigualdades regionais, né? Então, portanto, é muito importante para nós esse lema de não deixar ninguém para trás. Bom, pode passar, Fernanda. O plano ele tem 5 grandes áreas. Então, a primeira é mudanças climáticas e resiliência, igualdade e equidade, cooperação e paz, longevidade e bem-estar, e, além dessas 4, a governança, né? Originalmente, a gente trabalhou com os diferentes departamentos, né, da cidade, né, mais de 40 departamentos da cidade, muito focados nos seus temas, né? Mas a gente percebeu ao longo desse processo que vem desde 2017, a gente percebeu que a complexidade do planejamento de médio e longo prazo ela está estruturada em grandes temas de articulação, que são esses 5 grandes temas, né? Então, cada departamento, cada secretaria na sua respectiva área, ela atende a uma particularidade desse contexto, mas os desafios, eles de fato são transversais, eles são desafios que se integram para que a gente, de fato, possa alcançar uma cidade com maior desenvolvimento e possa alcançar, de fato, o desenvolvimento sustentável. Bom, pode passar, por favor, Fernando. Nós temos uma série de estudos e dados que dão base a esse plano, né? Então, a gente vê, por exemplo, na área de longevidade e bem-estar, nós temos projeções populacionais desde 2016 na cidade que mostram até 2065 um processo de envelhecimento da população muito intenso. O Rio já se destaca no cenário nacional em termos de proporção da população idosa e a tendência é que isso se destaque ainda mais. Ao mesmo tempo, a gente não vai ter crescimentos populacionais previstos nos próximos anos, especialmente a partir de 2030. Então, a gente começa a ter uma reorganização da cidade sob o ponto de vista demográfico, que é bastante importante. O índice de progresso social, por exemplo, foi avaliado também por nós, no que se refere às desigualdades entre regiões, a gente vê grandes diferenças, né? E a gente avalia indicadores desde mortalidade infantil, atendimento de educação, qualidade de serviços públicos, enfim. E, de fato, a cidade ela é muito diversa, muito desigual e muito complexa, né? Questão das mudanças climáticas e da resiliência, nós temos uma geografia da cidade que potencializa os efeitos das mudanças climáticas. Então, é bastante frequente, e cada vez será mais frequente, serão cada vez mais frequentes os eventos extremos relacionados às mudanças do clima. Nós já percebemos isso por uma série de impactos no litoral ou de chuvas intensas que acabam provocando deslizamentos e algumas inundações de proporções bastante importantes. Então, a questão das mudanças climáticas e da resiliência é uma realidade, não é nada que vai demorar ainda 10, 15, 20 anos, a cidade já enfrenta isso agora e é um dos assuntos bastante pertinentes que o plano também traz. E, obviamente, cooperação e paz, no sentido de que o plano é um plano da cidade, é um plano de todos nós, não é um plano da prefeitura ou de um determinado ente, é um plano de uma coletividade, é um plano que, na verdade, para ele atingir o objetivo de ser um plano de longo prazo, alinhado com os objetivos da ONU, ele tem esse caráter de um plano de Estado e, portanto, a cooperação para que cada um dos nossos cidadãos consiga se perceber nesse plano é altamente importante. E daí, a gente faz um grande link com a visão das crianças, a visão da estrutura da educação, não é? Então, a gente fez uma série de encontros presenciais e online, né? Que foram para nós muito, muito importantes para a gente fazer uma reflexão sobre a cidade, para que a gente pudesse ouvir
as pessoas, comunicar com as pessoas, né, e entender que essa construção é uma construção conjunta, né? Também fizemos uma ampla escuta interna, como eu falei, mais de 40 órgãos do município envolvidos, e se a gente for totalizar o número de técnicos das diferentes áreas, mais de 300 técnicos foram envolvidos, seja internos e mais de 300 técnicos externos, então entidades parceiras, organizações não governamentais, etc. O plano ele é dividido em vários itens, né? Então ele vai desde os temas, que são mais macro, até passam pelas aspirações, estratégias, metas e chegam no nível das ações. E as metas têm um link claro com a Agenda 2030. Bom, a participação social foi algo que para a gente trouxe uma série de insumos. Então, aquela foto anterior ela retrata muito isso, retrata o processo muito colaborativo, e aí a gente gostaria de agradecer nesse momento a Secretaria de Educação, que sempre foi muito parceira no processo colaborativo, em suas várias etapas, né? Então, desde o processo de engajamento dos professores, a gente chegou a fazer uma capacitação com mais de 1.000 professores envolvidos, passando pelos encontros presenciais que nós fizemos com responsáveis nos conselhos comunidade e escola, né, escola-comunidade, na verdade, e até alcançando o ápice, que é o que a gente vai, né, falar aqui com mais detalhe hoje, que foram os mais de 20.000 trabalhos, quase 30.000 trabalhos feitos pelas crianças do município, né? A rede da Secretaria de Educação ela tem cerca de 1.500 escolas e tem mais um quantitativo enorme de alunos, né? E a gente conseguiu ouvir um percentual expressivo desses alunos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, eu estou adiantando um pouquinho aqui. No processo de participação online, nós chegamos aí a também um engajamento importante, né? Temos a plataforma Participa.Rio, temos nesse momento a 4ª onda de votação disponível para quem quiser contribuir ainda é possível, tá? Convido a todos, se puderem entrar lá, Participa.Rio e fazer suas contribuições, vai ser sempre muito bem-vindo. Temos um personagem do plano e que foi escolhido pelos alunos, o nome dele, né, o nome desse personagem, o Susteco, ele foi escolhido pelos alunos da Secretaria de Educação. Então, foi um concurso entre as diferentes regionais, e o nome desse personagem é Susteco. E, para a gente, esse engajamento também foi bastante importante através das plataformas digitais que a Multirio proporcionou, que é uma empresa de multimeios muito focada em projetos pedagógicos, e a gente conseguiu essa parceria também com a Multirio e trouxemos conteúdos bastante interessantes para o Participa.Rio, que estão lá disponíveis. Bom, como eu falei, a gente chegou a fazer uma série de oficinas de capacitação e participação com os servidores da Secretaria de Educação, e não só eles, com outros servidores municipais também, e outros técnicos e convidados externos. Então, chegamos aí a mais de 1.300 participantes nesse processo de capacitação, com apoio da ONU Habitat, e nesses laboratórios e nesses diferentes momentos de capacitação, a gente passou por temas como a própria Agenda 2030, metodologia de participação social, transparência, a questão da nova agenda urbana, que para nós é extremamente cara também, enfim. Nós conseguimos envolver aí um quantitativo expressivo de pessoas nessa construção de um planejamento integrado e inovador e diferenciado. Bom, o processo de encontros presenciais nas escolas, a gente chegou a fazer 9 encontros, alcançando 600 pessoas, né, e os conselhos escola-comunidade foram ouvidos, né, e mandaram os seus representantes em relação às suas escolas, né? Então, de cada conselho, cada escola tem um conselho e esses conselhos foram representados lá nesse momento da escuta, quer dizer, eles levaram as demandas da sua comunidade, do seu bairro, da sua localidade. Foi bastante interessante, vieram contribuições muito bacanas, né? A gente contou com o apoio da C40 e da ONU Habitat para poder
fazer essa organização e essa sistematização das propostas, né? Então, nós fizemos esses encontros nos meses de outubro e novembro do ano passado. Bom, aí está o menino que venceu o concurso, né, com o nome do personagem, o Susteco. Tem algumas fotos aí também desse processo de participação, com todos os trabalhos que eles desenvolveram. E aí a gente faz o link com o dia D, né, que para nós foi assim a cereja do bolo, se eu posso fazer essa referência. Um processo bastante, que vocês vão ver, né, um processo bastante intenso, um processo bastante pragmático e muito bem organizado, do ponto de que nós ouvimos as crianças, né, entendemos as percepções das crianças, mas, ao mesmo tempo, assimilamos isso no processo de planejamento. Eu acho que esse é um grande diferencial, não é, desse processo. É um processo de construção que foi desde a escuta até dos interesses, dos sentimentos daquela população infantil, né, até a absorção disso em forma pragmática, organizada no processo de planejamento. E eu acho que o material que vocês vão ver, né, ao longo dessas apresentações que vão me suceder aqui, é um material que vai trazer bastante subsídio para diferentes órgãos públicos, porque ele traz a percepção das crianças, né, no contexto das diferentes políticas públicas setoriais, desde a questão da coleta do lixo até a questão da urbanização de uma localidade, até a questão da arborização. Então, são temas que são endereçados pelas secretarias e que a gente passa a dar luz e visibilidade a eles na visão das crianças, o que para nós é altamente transformador e paradigmático. Então, com isso, eu encerro aqui e passo para a Fernanda, né, que vai dar continuidade nessa apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu venho falar numa fala de representatividade, apresentar o trabalho de participação social. Me coloca como porta-voz dessa diversidade que é o Rio, e que também a gente consegue retratar nessa pesquisa, né? Trago o meu olhar de professora, regente, de mais de 10 anos nessa Secretaria Municipal de Educação, como diretora de escola e de creche, que já passei, como técnica da SME. Enfim, eu represento uma classe de profissionais de extrema competência e dedicação que fazem diariamente a educação da cidade do Rio de Janeiro, né? Falo também em nome da equipe do Escritório de Planejamento, todos os meus colegas estão presentes nesse trabalho. Cabe aqui um agradecimento especial à Aline, que é a coordenadora de participação, e a gerente desse trabalho, que é a Thaís. Mas, principalmente, eu trago a representação das crianças cariocas. Ao apresentar essa pesquisa, elas são as protagonistas, né? Como o Daniel já bem explicou, temos o PDS e a participação social no PDS, na construção desse plano, né? E nessa tela que eu compartilho com vocês, eu apresento que o PDS contempla as crianças. Temos mais de 29 metas relacionadas ao tema. Porém, tão importante quanto ter metas para as crianças é que elas, de fato, tenham participado na construção de todos os eixos para a cidade, né? Não só nesse plano não só nas metas que são relativas a elas, né? Bom, a atividade completa dessa pesquisa vocês terão a oportunidade de conhecer em detalhes na apresentação posterior à minha, que a UFRJ vai detalhar, né? O que eu trago aqui é que, a partir desses resultados do mapeamento, né, realizado pela equipe de escritório em conjunto com os pesquisadores da UFRJ, a gente incluiu os desejos das crianças. Então, tiveram diversas atividades de participação, como o Daniel comentou, tanto com a SME quanto no Participa.Rio, que contempla toda a população carioca, mas o que diferencia mesmo esse mapeamento é a valorização da escuta da criança como cidadã e, de fato, protagonista na intervenção desse plano. No currículo escolar, nós, professores, a gente tem esse currículo
passa conhecimento de família, de vizinhos, de rua, de bairro, de cidade. Ele está durante todo o período escolar no ensino fundamental. É comum na nossa prática pedagógica na escola atividades com a proposta de contar a história do bairro, de descrever o caminho, dos pontos turísticos, de memórias, pertencimento, passeios. A diferença da aplicação da pesquisa é que, dessa forma, a gente consegue não só explicar esse universo para as crianças, né, como um conteúdo, mas torná-la capaz de transformá-lo. Né? Quando o que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente nesse trajeto é mapeado de forma acadêmica, é possível tratar esses dados e entregar isso no plano. Então, a partir desse momento, esse currículo, que é um currículo comum dentro da escola, uma atividade que acontece, rompe o muro da escola e entra dentro das ações do plano. Então, essa criança ela deixa de ser só um estudante que está ali fazendo atividades em relação a esse conteúdo da escola, e ele passa a ser autor e, de fato, fazer intervenções nesse espaço que ele trabalha. Né? Então, todo esse estudo detalhado, cada resposta, cada tabulação, mapeamento, ele, de fato, traz a criança para essa agenda pública como participação. Isso é um direito da criança, tá? Garantido pela legislação. A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece o direito da criança e do adolescente para participar da vida familiar, comunitária e política. Nem sempre a gente consegue, né, aplicar essa lei. A lei existe, mas nem sempre ela consegue ser aplicada. É muito difícil ter participação social envolvendo criança. E às vezes até dá voz, mas elas de fato não concretizam em uma ação, como a gente pôde ver agora aqui no plano. Então, assim, ao longo da nossa existência, a gente participa enquanto família, enquanto escola, enquanto trabalho, e apesar de a gente ter um fortalecimento muito forte da participação social, até com a questão da internet, né, o ativismo através das redes sociais, a participação ainda da criança é um desafio muito grande. A gente vive numa sociedade muito adultocêntrica, onde os adultos, o que o adulto diz ainda tem muito mais relevância, e ainda se predomina aquela noção de que adolescente jovem é incapaz de ter uma opinião coerente. Né? E aí eu apresento aqui para vocês um pouco dos resultados do que vai ser apresentado no plano o FRJ vai apresentar o trabalho, mas a gente consegue desconstruir um pouco isso, que as crianças elas estão em todos os cantos da cidade, e por que não estarem na agenda pública participando? Né? A gente está falando de uma cidade para as próximas décadas, para as crianças de 2030, onde crianças estão planejando para as próximas crianças, não são adultos planejando para elas. Né? A gente tem um exemplo forte, que é a questão do cuidado com os animais. Não dá para eu trazer todos os exemplos do que a gente conseguiu trazer desse plano, né, para o PDS, mas eu trago aqui o destaque do cuidado com os animais, que foi um assunto que entrou como meta e ação a partir do resultado dessa pesquisa. A gente consegue também trazer para o PDS a meta do Rio de Janeiro se tornar cidade educadora. Né? Essa proposta surgiu a partir da análise dos resultados preliminares da pesquisa, onde as crianças desejam, onde as pessoas precisam ser melhores umas com as outras. Né? As ações ligadas à intervenção do poder público, na forma de se relacionar com esse espaço. A cidade educadora é um caminho para essa interação, a educação cidadã fora das carteiras escolares, aprender e ensinar nesse diálogo com a cidade. Né? Então, assim, o quanto que o seu comportamento, tanto individual quanto coletivo, ele pode modificar esse espaço tanto quanto uma obra de infraestrutura que acontece na cidade, né? Porque nós somos essa cidade. Enfim, eu quero aqui reforçar, né, que a atividade não são só desenhos, cartinha das crianças, textos, é de fato um manifesto do direito da criança. A criança não é um mini adulto, a gente não tem apenas que ficar se preocupando com o que ela vai ser, preparar para quando ela for no futuro. Ela existe hoje e ela tem necessidades de criança. E a palavra participação significa ter parte na ação. E nessa atividade em parceria com a academia, com o sistema de educação, com as crianças e o poder público, a gente consegue
que os conhecimentos que estão dentro da escola passem para a academia trabalha, faz esse conhecimento chegar ao poder público, no nosso caso aqui, através do escritório de planejamento, e entrar dentro de um plano de desenvolvimento da cidade. Esse caminho do saber e dessa parceria é importante e traz, de fato, a criança como uma participação efetiva no planejamento da cidade. E aí, vou devolver a fala para o Daniel, para que ele possa encerrar a nossa participação. Quero agradecer ao Daniel, à Aline e à Thaís, especialmente meus parceiros diretos nesse trabalho, né? Reforçar o agradecimento à Secretaria de Educação, aos meus colegas professores e, principalmente, às crianças maravilhosas dessa cidade, né? Que contribuíram. Bom, a fala final só poderia ser realmente de agradecimento. Aqui, especialmente na figura das professoras Vera e professora Gisele, que sempre foram super parceiras dessa construção, né, a todos os envolvidos, né, todas as pessoas que trabalharam aí arduamente para que a gente pudesse ter esses resultados organizados, trabalhados de uma maneira bastante profunda, né, analisados com extremo cuidado e carinho que as nossas crianças, de fato, necessitam, né? Então, a gente queria muito agradecer o cuidado que vocês tiveram, a parceria, o apoio e o imenso trabalho, que a gente sabe que não foi pouco, foi gigante, né, de todos nós aí, mas, enfim, muito especialmente de toda essa equipe que estava, de fato, ali com a mão na massa. Queria novamente convidar a todos para acessar o participa.rio, entrar na ferramenta, que a gente ainda tem a quarta e última onda de participação online, se vocês puderem. Tem aí os nossos contatos também, para quem quiser saber um pouco mais de outros projetos que a gente vem organizando, vem trabalhando, né? Está o nosso site, planejamento.rio, tem lá uma série de documentos interessantes e fica aqui o nosso contato de toda forma. A gente continua à disposição para as perguntas e para as dúvidas que tiverem. Vera, eu queria passar para você, então, agora, para você dar o seguimento, por favor. Muito obrigada, Daniel, Fernanda, pela apresentação de vocês. A gente agora vai dar continuidade. Fernanda e Daniel, sempre parceiros, participaram ativamente também nesse momento aí de análise, e o que a gente vai apresentar agora, eu vou pedir para o Alan compartilhar a tela. O que a gente vai apresentar, de fato, esse coletivo, né, que foi esse trabalho que incluiu uma grande equipe. Então, Alan, por favor, compartilha. Muito obrigada. E vou passar a palavra para a Vera, que vai fazer as palavras iniciais. Microfone, Vera. Liguei aqui. A gente sempre esquece, né? Enfim. Bom, queria muito agradecer, né, a Daniel e Fernanda também, a fala deles, e tem sido realmente um trabalho construído há bastante tempo, né? Com o Daniel já há alguns anos, que a gente tem trocado, né, dados com o CEL também, com a Prefeitura, via SMU, e agora essa oportunidade. E muito a Gisele, parceira, companheira e grande lutadora, né, dos nossos trabalhos, então é um prazer enorme também estar aqui agora participando dessa apresentação coletiva. Então, eu queria agradecer também, dar boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, é um prazer enorme estar aqui, como eu comentei, agradecer em nome da equipe essa oportunidade de estar aqui no colóquio, apresentar esse trabalho, é um esforço coletivo a muitas mãos e a muitos corações. O Grupo CEL, que o Paulo tanto citou, né, e eu esqueci de falar um pouco sobre ele, mas ele se dedica a entender, estudar e propor ações para os diversos sistemas de espaços livres públicos e privados da cidade. E com isso, ao compartilharmos nossos interesses e preocupações, né, em conjunto com o Grupo GAI, nós iniciamos uma trajetória que começou lá atrás com os pátios escolares, né, como o Paulo bem colocou, e continuou nos territórios, né, educativos e prosseguiu agora nesse mapeamento afetivo, né. E
queria destacar que o trabalho foi possível com a parceria entre o UFRJ, já como comentado, que já foi comentado pela Gisele, lembrando que ela completa 100 anos, né, esse ano, 2020, e com isso, né, através desse corpo social, né, da UFRJ, estudantes, professores, técnicos, funcionários, que fazem, né, esse corpo social do AFAU e do PROARC e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né, através dos técnicos que já estiveram conosco, né, Daniel, Fernanda, Aline e Thaís, envolvidos desde o início nesse desafio. É também importante aqui colocar, agradecer às agências de fomento, CAPES, CNPq, FAPERJ, que através das bolsas, dos recursos, né, que tem nos disponibilizado, viabilizam o nosso trabalho. Ressaltamos aqui a importância desse apoio à pesquisa no Brasil. Cabe também enfatizar, evidente, o incentivo permanente do PROARC, dos grupos de pesquisa H e CEL, aqui representados nessas imagens que vocês estão vendo, e o ProLugar, né, que de forma permanente dialogam e entrelaçam seus estudos e equipes. Essa equipe, então, que está sendo colocada aqui, nessas múltiplas janelinhas, né, ela é uma equipe afetiva, né, então a afetividade começa, de fato, na equipe. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, dessa equipe híbrida, né? E é uma colaboração permanente entre os estudantes de graduação, pós-graduação, professores, instituições acadêmicas internacionais, como nós vimos na primeira sessão, e os técnicos, né? Tanto da Subsecretaria de Planejamento quanto da Secretaria de Educação. A Fernanda teve junto com a gente, ajudou muito a interpretação e ao trabalho feito, mas também Thaís, Aline e Daniel, que arregaçaram as mangas sempre conosco, estruturaram, processaram e debateram os resultados que vão ser aqui reunidos. Além dessa equipe, é importante colocar que o trabalho contou com a ajuda de muitas outras mãos e muitos outros corações. E o nome de todo mundo todos os participantes, né, que colaboraram, estão incluídos no final dessa apresentação, e a eles, de novo, nosso grande agradecimento, né? É nesse contexto dessa cumplicidade positiva que a gente começa a explicar o que foi essa atividade, né, que começou em julho de 2019 e que estruturou, de uma certa forma, a atividade do dia D, que é o próximo, que a gente vai ver no próximo slide, essas atividades que viabilizaram o seu processamento. Então, essa atividade comentada, ela foi realizada em 8 de novembro, que foi o Dia Mundial do Urbanismo, definida pela ONU Habitat, e foi um resultado do desafio colocado pelo professor Miodrag Mitracinovic, né, de Parsons School for Design, que esteve conosco na primeira sessão. Ele nos colocou essa atividade de realizar um trabalho eficiente, comparar nosso mapeamento técnico, né, que o CEL faz, né, um mapeamento sistemático dos espaços livres públicos e privados, centralidades e tecidos, que nós já temos isso, mas comparar com outro mapeamento, afetivo, realizado pelos jovens, pelas crianças, enfim, que pertencem à rede municipal de ensino. O que foi o dia D? Uma atividade simultânea, realizada nas escolas da rede municipal de educação, por adesão dos coordenadoras, diretores, professores e professores, né, e todos os funcionários, que que compõem, né, de uma certa maneira, o corpo social e o corpo material também, mas dessa rede municipal que é a maior da América Latina. Através dessa atividade simultânea, de novo, com a adesão dos técnicos, foi possível, nós tivemos como objetivo principais, digamos assim, a produção coletiva desse mapeamento, do que nós chamamos de mapeamento afetivo da cidade do Rio de Janeiro, protagonismo de crianças e jovens, como bem falou Fernanda, como agentes transformadores de sua realidade, a reflexão, a participação e a formação cidadã de todos os envolvidos, a espacialização e o georreferenciamento das informações processadas, ou seja, colocar essas informações na base do território, para enxergarmos isso espacialmente, e a contribuição que nós pretendemos e estamos conseguindo para o plano de desenvolvimento sustentável sendo executado pelo Escritório Local de Planejamento. Para vocês entenderem, resultou num universo de 734 unidades que participaram, 13.376 documentos processados, analisados, e cerca de 40 mil estudantes envolvidos.
Foi uma atividade muito simples na sua proposição, mas muito complexa e muito rica no seu processamento e análise, que vai ser apresentado agora pela professora Gisele. Bom, conforme foi mencionado pela professora Vera, ela já fez a apresentação da equipe e a potência das parcerias, né, que a gente também já viu na primeira mesa, mas eu também gostaria de complementar com um agradecimento especial a toda a comunidade escolar, né, professoras, as diretoras das escolas, que realizaram a atividade com grande compromisso e entusiasmo, mas também, principalmente, a todos os estudantes que participaram ativamente e tanto têm sempre a nos dizer e a nos ensinar. Então, a proposta, né, a gente já comentou aqui, é entender qual cidade existe aos olhos dessa infância, de forma a contribuir com a construção dessa consciência crítica, né, a respeito sobre os problemas da cidade e as soluções para essa cidade, e também a sua formação cidadã, para que esses jovens, essas crianças, reforcem seu papel no presente e no futuro como agentes transformadores dessa cidade. Essa foi uma atividade assim bastante desafiadora, né, muito instigante, mas ao mesmo tempo também inovadora, dada a sua abrangência, ao contemplar toda a rede municipal. Daniel já comentou, a rede municipal do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas, e essa participação das escolas foi por adesão. A atividade ela se deu a partir de 2 perguntas simples, contidas em um formulário que foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação às instituições. A primeira pergunta dizia o seguinte: como é o caminho que você faz da sua casa até a escola onde você estuda? Descreva em desenhos ou palavras o que você vê, ouve e sente durante esse percurso. Então, essa pergunta tinha a intenção, né, de compreender qual a percepção e apropriação do estudante relacionada à experiência no seu percurso cotidiano, né, no seu dia a dia, e, em seguida, ele respondia a uma segunda pergunta que dizia o seguinte: agora que você respondeu a primeira pergunta, descreva em desenhos ou palavras o que você deseja para esse percurso. Com essa pergunta, a segunda questão, né, então, o objetivo é entender que cidade que esses estudantes gostariam de habitar. Então, mais do que nunca, nesse momento que a gente está, né, isolado em nossas casas, pensar nessa expansão desse olhar da educação, além dos muros da escola, pensar na qualidade do espaço público da cidade, é bastante relevante. Você pode passar, Alan, por favor? Bom, é importante mencionar o cuidado, né, e o compromisso das educadoras na aplicação dessa atividade. A gente tem aí um exemplo, uma imagem muito bonita, de uma escola da 4ª CRE, e esse compromisso resultou em muitas representações, em uma variedade de respostas à demanda que foi feita, incluindo não só as respostas efetivas ao formulário original, mas também outros tipos de representação, como maquetes, painéis coletivos, fotografias, colagens. Então, essa riqueza de representações acho que confirma bastante a seriedade e a potência dessa participação, dando voz a esses sujeitos, né, que muitas vezes não têm oportunidade de fala, né, e de interlocução. Então, a ideia é que essa participação dos estudantes possa, de fato, construir caminhos para um planejamento integrado e contribuir para o PDS, né, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura, incluindo essas respostas nas ações e metas, de forma que a gente respeite a diversidade, as realidades sociais e territoriais que existem na cidade e possibilitando a aplicação de propostas georreferenciadas. Pode passar, Alan, por favor. Essa imagem contida nesse slide, eu acho que é bastante impactante, pois confirma a potência da participação e interlocução com os estudantes, e como é que esses sujeitos têm uma visão assim, bastante crítica e consciência sobre os problemas e soluções para a cidade. Então, destaco aqui que essas respostas das crianças, traduzidas em desenhos, elas podem estar perfeitamente alinhadas aos 17 temas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente selecionou alguns exemplos para ilustrar, mas são muitos exemplos, muitos desenhos. Pode passar. Bom, como é que a gente conseguiu dar conta, né,
dessa análise, que, conforme já foi mencionado, foram muitos documentos, né, que precisavam ser analisados. Então, as equipes da UFRJ e os técnicos da prefeitura fizeram uma primeira análise amostral, o que resultou na elaboração de 15 categorias de análise, e essas categorias elas serviram para nos orientar e balizar a tabulação desses quase 14 mil documentos processados. Então, essas imagens mostram um pouco aí do trabalho da equipe. Essas categorias apresentadas, elas vão ser apresentadas nos resultados preliminares de cada CREA, que a gente vai mostrar em seguida, e depois essas categorias elas foram desmembradas, né, a partir das discussões que aconteceram, em 119 subcategorias. Para viabilizar esse processamento, nós organizamos o curso Mapeamento Afetivo dos Territórios Educativos, e esse curso teve como objetivo capacitar estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e profissionais não só da arquitetura e urbanismo, mas também da educação, geografia e áreas afins. Então, os participantes eles foram divididos em 11 equipes. Essas equipes correspondiam às 11 CREs que existem na cidade, na rede municipal da cidade. E o que eu queria chamar a atenção também é que as equipes tiveram todo o cuidado, né, a delicadeza e a sensibilidade para analisar e enfrentar essa enorme quantidade, né, de informações que se apresentava, mas não se restringindo apenas a tabular de forma quantitativa, mas procedendo também a uma análise qualitativa daqueles resultados. É importante mencionar que, quando a gente fala de mapeamento afetivo, né, a gente não está tratando apenas dos afetos dos estudantes em relação à cidade, mas também dos nossos afetos e sentimentos. E assim também... Vai ser já, baby. Foi afetada pela análise desse material, né? Pode passar, Alan, por favor. Bom, nesse mapa... A gente... Vai ser já, depois desse slide. Alex está com o microfone ligado. Desculpa, bom, nesse mapa nós desligado. apresentamos... Alex, desliga o microfone. Nós apresentamos as 11 CREs, definidas por essas linhas amarelas que estão marcadas, e a sua distribuição no território da cidade. Essas marcaçõezinhas em azul, elas indicam as escolas participantes, e assim é possível perceber a representatividade da voz dos estudantes no território da cidade, identificando suas percepções, mas também os seus desejos em diferentes contextos urbanos, o que possibilitou análises comparativas, quantitativas e qualitativas sobre a grande diversidade e complexidade que existe na cidade. Bom, nos slides a seguir, a gente vai passar a apresentar agora os resultados preliminares em cada CRE. Então, vou passar a palavra para o professor Alex Lamounier, que ele vai apresentar os resultados da primeira CRE. Por favor, Alex. Obrigado, Gisele. Só um segundo para pedir desculpas, porque o microfone estava marcando fechado aqui, e eu pedindo para a Vanessa não deixar o Francisco entrar, acabei atrapalhando sua fala, desculpa. Não tem problema. Boa tarde, gente. A primeira CRE abrange escolas no centro e em bairros da periferia imediata do centro do Rio, e inclui também alguns bairros da Zona Norte e a ilha de Paquetá. As escolas analisadas estão marcadas em azulzinho aqui na ilha de Paquetá e nessa região central do Rio. Quase todas essas escolas estão, então, na área de planejamento 1, com poucas exceções localizadas na área de planejamento 2. Nessa pesquisa foram tabuladas análises de 20 escolas, o que envolveu respostas de 390 estudantes, entre crianças e adolescentes. O próximo slide, por favor, Alan. Cabe esclarecer aqui que, para todas as CREs apresentadas, a gente vai ter esse gráfico radar à esquerda, mostrando a distribuição das respostas por cada categoria. No meio, esse gráfico de barras apresenta a incidência por subcategorias, e à direita de cada slide, os desenhos e textos das crianças com suas percepções e desejos, feito na atividade do dia D. Aqui na primeira CRE, o gráfico radar à esquerda mostra que infraestrutura, indústria e aspectos urbanísticos foram as categorias mais mencionadas em termos de percepções. Esse mesmo gráfico permite notar que infraestrutura e aspectos urbanísticos se destacaram também no âmbito dos desejos, que é esse laranjinha mais escuro. No centro, as subcategorias mais citadas, a gente consegue ver nas percepções edificações baixas, em primeiro lugar, rua, arborização, escola e carro.
Já nos desejos, a arborização ocupa o primeiro lugar, como a gente nota também nos desenhos à direita aí. Sempre o pedido de uma cidade arborizada, cheia de verde, né? Seguidas de lixo, limpeza, pavimentação e edificações baixas. É interessante notar que a primeira CRE, ela não mostra uma característica única, que a singularize em relação às demais. Pelo contrário, ela sintetiza desejos e percepções de toda a cidade, o que faz sentido quando a gente pensa que ali estudam crianças de diversas regiões do Rio. No entanto, os relatos de algumas escolas podem ser destacados, porque trazem aspectos bem específicos. No Morro do Pinto, por exemplo, no bairro de Santo Cristo, os desenhos de vários estudantes mostram marcos na paisagem, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o relógio da Central do Brasil, cartões postais da Cidade Maravilhosa que, à distância, integram visualmente o percurso cotidiano dos estudantes. Já no Catumbi, foram vistos muitos relatos de violência, especialmente contra as crianças, com desenhos de pessoas armadas em várias ruas e becos. Mas, mesmo assim, a ocupação de terrenos livres pelas crianças para brincadeiras ou jogos de futebol. Na Barreira do Vasco, em Benfica, as solicitações eram de arborização, expressa em frases como "eu queria ter uma árvore", ou "não é possível viver sem árvore", e de serviços de infraestrutura básica, como água encanada, energia elétrica e, surpreendentemente, gás encanado. Já em Paquetá, o bucolismo das paisagens mostradas nos desenhos contrasta com essas percepções do centro do Rio, por assim dizer, mais movimentadas. Muito obrigado. Em seguida, a Flávia Lima vai apresentar a segunda CRE. Olá, boa tarde. Bom, a segunda CRE, ela abrange as escolas da Zona Sul e de alguns bairros da Zona Norte, com todas as escolas localizadas na área de planejamento 2. Nessas pesquisas foram tabuladas análises de 18 escolas, envolvendo respostas de 1.096 estudantes, o que mostra uma grande participação em termos de número de estudantes por escola. Essas 18 escolas, elas também são bem distribuídas no território, resultando uma boa representatividade espacial da CRE. Pode passar, por favor, Alan. Bom, no gráfico radar se destacaram como as categorias mais mencionadas nas percepções: aspectos urbanismos, espaços livres e áreas verdes e mobilidade. Nos desejos, destacaram-se novamente aspectos urbanísticos, em primeiro lugar, seguidos de aspectos sociais, econômicos e culturais, e recreação e lazer. Nas barras horizontais, as subcategorias mais citadas foram rua, carro, arborização, edificações altas e edificações baixas, nas percepções, e limpeza, alegria, arborização, sinalização e segurança nos desejos. Os registros de percepção e desejos mostram um grande repertório de situações vividas e percebidas por essas crianças, com muitas subcategorias identificadas. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a presença de desejos bastante objetivos e palpáveis, mostrando que essas crianças acreditam na possibilidade de sua realização. Outro ponto relevante é a presença de ludicidade e fantasia nos desejos, como mostram os desenhos ao lado, que indicam o desejo que a gente nomeou de direito à infância. Bom, esse repertório amplo nas percepções e o direito à infância nos desejos revelam um significativo diferencial das crianças e adolescentes que estudam na escola da segunda CRE, o que era de se esperar, tratando-se de ser da Zona Sul e alguns bairros da Zona Norte, que são muito bem servidos de infraestrutura e serviços. Acho que eu acabei. Bom, vou passar para o Rafael, que vai apresentar a terceira CRE. Obrigado, Flávia. A terceira CRE abrange um trecho da Zona Norte da cidade, que é a região ali do Meier, Bom Sucesso, Inhaúma, Pilares, Riachuelo, entre outros bairros da proximidade. Essa CRE teve uma adesão razoável, foram 64 escolas que tiveram os documentos tabulados, porém foram analisados também outras formas de representação do trajeto bastante diversas e criativas, como painéis, cartazes, enfim. Nesse universo, foram tabulados 1.695 formulários no total. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, eu sou morador do bairro de Inhaúma, que é um bairro que está contido na zona de abrangência da terceira CRE, e esse aspecto foi interessante porque foi possível confirmar algumas visões que as crianças e jovens possuem, de um modo geral, sobre as características da região, bem como refletir sobre outros aspectos pelos quais, através dessa outra ótica,
ficaram bastante evidentes para mim. Nas percepções, percebi a predominância de uma característica, digamos assim, recorrente da zona norte da cidade, que é a vida de bairro, né? Nesse sentido, as representações feitas pelos estudantes, os aspectos que mais apareceram foram as edificações baixas, as escolas, o comércio local, a rua, e, de um modo geral, percebi as descrições dos trajetos com um nível de detalhe mais refinado, como se, de fato, as crianças e jovens conhecessem bem os bairros pelos quais elas transitavam. Ainda nas percepções, percebi também alguns aspectos indesejáveis, como a falta de limpeza nas ruas e alguns pontos com esgoto sem tratamento, por exemplo. Bom, os desejos refletem, de certo modo, as percepções dos estudantes. Os aspectos como limpeza, segurança, sinalização e arborização aparecem com destaque na terceira CRE. De modo geral, as crianças e jovens desejam mais segurança para transitar pelas ruas e para realizar determinadas travessias. E também proteção contra a violência explícita em determinados locais. Essa foi uma síntese, né, dos resultados do mapeamento da terceira CRE. Aí agora eu vou passar a palavra para a Flora Fernandes, que coordenou o trabalho realizado na quarta CRE. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, boa tarde. A quarta CRE, ela também se encontra na zona norte do Rio de Janeiro e faz limite com o município de Duque de Caxias. Nessa CRE foram tabulados 1.571 documentos de 67 escolas. E um ponto que se destacou nessa CRE foi a incidência de diversas dinâmicas e formas de representação individual e coletiva, em que se pode perceber também o engajamento dos professores na atividade. Um ponto interessante, pode passar o próximo slide, por favor. Um ponto interessante que também com relação aos estudantes foi que eles perceberam, né, a quem se interessava essa pergunta, e muitos responderam e direcionaram a fala até para a prefeitura. Nos relatos, os temas recorrentes foram infraestruturas, aspectos urbanísticos, espaços livres e áreas verdes, mobilidade, aspectos sociais e culturais e violência e segurança. A partir da leitura das subcategorias, percebemos a influência das dinâmicas e modos de representação nos resultados obtidos, em que a percepção de edificações baixas, comércio, arborização se apresentam com frequência nas composições de cenas, como marcos na paisagem e nas representações dos mapas. Outros temas muito relevantes nessa CRE mostram a dificuldade enfrentada nesse percurso, pelas diferentes formas de violência, como na presença de bandidos, armas e violência no trânsito, bem como na qualidade do espaço público, com a presença imponente do carro, com as ruas esburacadas, com o lixo e falta de limpeza nas ruas, que são relacionadas tanto às ações da prefeitura como dos moradores. Neste contexto, as relações interpessoais aparecem com frequência, tanto na falta de respeito, gritaria e brigas, mas também os familiares, a presença de familiares e amigos são quem traz segurança e conforto nesse percurso. Esses temas se destacam nos desejos mais frequentes, em que limpeza, arborização, segurança, relações interpessoais e pavimentação se entrelaçam em respostas que entendem o respeito como resposta a muito desses problemas, como se pode ver nos desenhos e citações dos relatos dos estudantes ao lado. Agora passo para a Isabela Correia, que vai falar da quinta CRE. Obrigada, Flora. Boa tarde a todos. Bom, a quinta CRE, ela também faz parte da Zona Norte e compreende os bairros de Madureira, Vicente de Carvalho, Irajá, Vila da Penha, dentre outros. Nessa CRE foram 91 escolas tabuladas e 2.039 documentos processados. E um destaque é que a quinta CRE foi a de maior adesão, como é possível observar nesse mapa aqui à direita, onde os pontos azuis indicam todas as escolas cujas respostas foram tabuladas. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho dos resultados. Nas percepções, conforme indica o gráfico de radar, os relatos focam nas questões de aspectos urbanísticos, infraestrutura e mobilidade, onde aparecem em maior quantidade as subcategorias de edificações baixas, escola, rua, carro e comércio local. Vale destacar ainda
dentro das percepções, né, a vasta e boa leitura que essas crianças e jovens têm do território. São relatos maduros e críticos, e também impactantes sobre ações violentas, tanto físicas quanto verbais, como o assédio, por exemplo, e vindas tanto do poder paralelo que atua nesses locais, quanto dos policiais também. Já nos desejos, conforme indica no gráfico de radar, eles focam nas questões de infraestrutura, aspectos urbanísticos e espaços livres, onde aparecem em maior quantidade as subcategorias de arborização, lixo, limpeza, rua e segurança. Um destaque desses desejos é que eles são diversos e básicos, e até mesmo essenciais. E um diferencial é que eles trazem também soluções e respostas nos desejos, como, por exemplo, a ressocialização, em um sentido mais amplo, incluindo criminosos, morador de rua e também os animais. Além disso, as crianças também indicam um comércio voltado para o lazer e entretenimento, como é possível ver nos desenhos e trechos aqui no slide. A seguir, a Gisele Cerise vai falar um pouco sobre a Sexta CRE. Obrigada. Boa tarde, obrigada, Isabela. A Sexta CRE ela é composta por bairros como Anchieta, Coelho Neto, Pavuna, Cascadura, entre outros. Ela é uma área que é cortada por vias estruturantes da cidade, como a Avenida Brasil, a rodovia Presidente Dutra. Então, por conta disso, ela tem um fluxo intenso de veículos, uma grande concentração de uso industrial e comercial de grande porte. Foi uma CRE que teve uma baixa adesão, a gente teve cerca de 14%. No total, foram 6 escolas tabuladas e 142 documentos tabulados. Apesar disso, a gente conseguiu ter características interessantes, principalmente nas escolas próximas aos cruzamentos viários. Pode passá-la, por favor. Bom, nesse slide, a gente vai mostrar algumas percepções, né, principais, foram relacionadas a problemas de infraestrutura, como a má pavimentação de calçadas, a falta de sinalização para pedestres e a presença de lixo nos caminhos. Problemas na mobilidade urbana, com vários relatos de acidentes de trânsito e dificuldades nas travessias, referente aos poucos pontos de sinalização e de passarelas. Outra questão também foi a escassez de arborização e de espaços livres públicos para recreação. Um outro ponto que também foi enfatizado pelas crianças foi a violência urbana, que acontece principalmente no Brasil, marcada pela incidência das forças de segurança na região, que amedrontam as crianças. E aí, dentre os desejos, está a redução do trânsito, limpeza, segurança, a melhoria do tempo de deslocamento, transporte público gratuito e de melhor qualidade, arborização, espaços livres, como campos de futebol, praças com parquinhos. Houve também uma preocupação com os animais abandonados e pessoas em situações de rua. A gente destacou alguns desenhos e algumas frases, né, que foram bem marcantes dentro dessa CRE. A primeira é: gostaria que fosse um caminho mais seguro, que ao andar na rua não sentisse medo de algo acontecer, referindo-se à violência na região. E o segundo, não esperar tanto um trânsito para chegar à escola, também referente às travessias. Bom, agora eu vou passar para a sétima CRE, apresentada pela Denise Pinheiro. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos. A sétima CRE abrange parte da Zona Norte, incluindo os bairros de Jacarepaguá, Praça Seca, Rio das Pedras, Barra da Tijuca e Recreio. Ela possui um caráter heterogêneo que ficou bastante evidente nos relatos. Ao todo, foram 48 escolas participantes e 2.485 documentos tabulados. Foi a CRE com maior quantidade de documentos tabulados, principalmente porque diversas turmas da mesma unidade escolar aderiram à atividade. No próximo slide, vamos mostrar os resultados dessa CRE. As crianças e jovens da CRE 7 mostraram uma visão bastante crítica da cidade. O foco da percepção se deu nos aspectos urbanísticos, na mobilidade, infraestrutura e equipamentos, sendo que os elementos mais mencionados foram a escola, edificações de gabarito baixo, comércio local e os carros.
A presença dos carros era mencionada prioritariamente de forma negativa, principalmente com relação ao trânsito, os sons de buzina e a falta de educação dos condutores. Com relação aos desejos, eles respondiam muitas vezes aos fatores mencionados negativamente. Foram pedidos principalmente limpeza, arborização, transporte de qualidade, com ênfase nos desejos por transporte escolar, pavimentação e segurança. A segurança aqui, tanto no sentido de menos violência urbana, quanto também para atravessar as ruas. O destaque da 7ª CRE foi, então, a mobilidade, acessibilidade e a sinalização, principalmente com relação a essas travessias. Esses destaques estão ilustrados nos desenhos ao lado, onde os participantes focam muito na questão da mobilidade urbana, pedindo o BRT vazio e poder ir de bicicleta para a escola, por exemplo. A seguir, o coordenador da 8ª CRE, o Alan Flandes, apresentará os resultados dela. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Boa tarde a todo mundo. Seguimos com a 8ª CRE, que continua na zona oeste da cidade. Essa CRE teve a 2ª maior taxa de adesão na atividade do mapeamento, com um total de 96 escolas tabuladas e 2.407 documentos analisados e tabulados. Dos 13 bairros que a configuram, que estão listados ali na parte superior, houve escolas respondentes em cada um deles, sendo Bangu, Realengo e Senador Camará os de maior número de formulários respondidos. Então, como cabe ressaltar, na verdade, a importância de entender a mobilidade entre bairros nessa CRE, já que as crianças elas realizam esse percurso diário como uma característica que elas passaram através das representações dos formulários. No percurso diário, eles destacam as seguintes categorias. Como mostrado no gráfico de radar, em aspectos urbanísticos são percebidas as edificações baixas, que conformam a paisagem, seguido por questões relacionadas à limpeza urbana, pouca frequência na coleta de lixo, a ordenação do espaço público e a sinalização das ruas. Sobre equipamentos, a escola e os espaços religiosos são os mais citados. Já em comércio e serviços, bares de rua são sinalizados como lugares que provocam desconforto, principalmente pelo assédio moral que sofrem alguns estudantes. No tema de mobilidade, foi constatado o fluxo constante de carros e de ônibus nas ruas. O trem e a linha férrea que aparece como marcos nesse território são vistos como barreiras e não como um meio de transporte que possibilita a locomoção interurbana. Atrelado a essa situação, encontramos o desejo de conhecer outros lugares no Rio, vontade indicada nos relatos sobre diversos shows de famosos que acontecem em distintos pontos da cidade, principalmente na área central e na zona sul. Aparecem também reclamações frequentes sobre o transporte público, pedindo por um aumento na frota e a climatização dos ônibus devido às altas temperaturas de Bangu. A infraestrutura localizada nessa região da cidade é relatada a partir da falta de manutenção da pavimentação e um déficit na quantidade e qualidade da arborização presente. Uma particularidade foram os relatos relacionados à busca e pedido de uma melhoria no conforto afetivo e cognitivo, com narrativa sobre uma realidade atravessada por diversas violências e constante vontade de transformá-la positivamente. Essas situações são acompanhadas por representações de aspectos sociais, econômicos e culturais, mostrando uma vitalidade urbana efervescente, na qual há uma constante procura de lugares mais receptivos e seguros nos quais eles, crianças e jovens, sintam, por fim, uma paz nesse território. A seguir, vou passar a palavra para a Elizabeth Nogueira, que vai apresentar a 9ª e a 10ª CRE. Obrigada. A CRE 9 está localizada na zona oeste da cidade e foram tabuladas 58 escolas e processados 1.402 documentos. A maioria das escolas participantes dessa CRE está localizada no bairro de Campo Grande. No próximo slide, são apresentadas as análises. Alan, me passa o próximo slide, por favor. Quanto às percepções, o gráfico radar aponta as seguintes categorias: infraestrutura, aspectos urbanísticos, espaços livres e áreas verdes e mobilidade. Quanto aos desejos, destacam-se as seguintes categorias: infraestrutura, aspectos urbanísticos e mobilidade. Quanto às percepções, foram destacadas as seguintes subcategorias: som, carro, edificação baixa, arborização e escola.
Pelo relato dos estudantes, se percebe a existência de um tráfego intenso com intensidade de buzinas. A realidade da escassez de espaços livres para recreação, problemas ambientais como queimadas, desmatamento e depósito indevido de lixo. Destacam-se nos desejos limpeza, arborização, pavimentação, calçada e segurança. Além disso, os estudantes desejam muitos espaços livres públicos voltados às atividades de lazer e socialização, parques com arborização, praças e campos de futebol. Quanto às praças, as solicitações foram de mobiliário urbano. As escolas junto ao centro de Campo Grande estão localizadas em locais bem urbanizados. Portanto, a solicitação é por melhoria na infraestrutura urbana e dos serviços públicos, principalmente relacionados à pavimentação, como conserto de buracos de ruas e calçadas. Limpeza urbana, solicitação de caçamba de lixo, melhoria da iluminação pública nas vias e arborização. Sobre a temática da mobilidade urbana, sobressai-se o pedido de uma maior educação no trânsito. E, para os estudantes que vão para a escola a pé, solicitação da melhoria das travessias, como, por exemplo, a construção de novas passarelas nas vias mais movimentadas e a implantação de sinais de trânsito e faixas de pedestres. Os estudantes das escolas situadas distantes do centro de Campo Grande focaram em solicitações referentes à melhoria do trânsito público, do transporte público escolar, ou seja, que o ônibus da Liberdade tenha maior abrangência territorial e eficiência. Esse tema é frequente nos desenhos. Alan, por favor, o próximo. Essa CRE, a CRE 10, ela também está localizada na zona oeste da cidade e é vizinha à CRE 9, que acabamos de apresentar. Nós tabulamos 15 escolas e processamos 324 documentos. Em escolas, 9 estão localizadas no bairro de Santa Cruz. Alan, por favor, o próximo. O gráfico mostra o destaque nas percepções das seguintes infraestrutura, aspectos urbanísticos, espaços livres e áreas verdes, e quanto aos desejos, destacam-se as mesmas categorias. No quadro das percepções foram mais destacadas as seguintes subcategorias: edificação de gabarito baixo, rua, escola, arborização e lixo. Pelo relato dos estudantes, aparecem ruas esburacadas, enquanto a escola é sempre representada de maneira positiva e sempre possui campo de futebol, elemento recorrente dos desenhos. Eles também representam lixo colocado nas ruas, sobre as calçadas e embaixo de árvores, como também dentro das valas. O lixo também aparece ao lado de igrejas. Muitos desenhos indicam bichos mortos pelas ruas. Destacam-se em desejos: arborização, limpeza, pavimentação, educação e calçada-rua. Eles representam ruas arborizadas e limpas. Percebemos que os estudantes das escolas afastadas do centro solicitaram ruas pavimentadas e os das escolas centrais, consertos de buracos de ruas e sinais de trânsito. À esquerda, junto aos desenhos, frases que expressam percepções e desejos comuns. Destaca-se no segundo desenho o ônibus da prefeitura, que é retratado de forma positiva na maioria dos desenhos dos estudantes das escolas juntos ao centro. O ônibus da prefeitura aparece com frequência nas escolas afastadas do centro como uma solicitação. O último desenho mostra uma escola com seu terreno limpo e arborizado, junto a um campo de futebol. Em muitos desejos, os alunos pediram melhoria nas suas escolas. Passaremos agora para os resultados da 11ª CRE, apresentada por Gisele Cerise. Obrigada, Beth. A 11ª CRE, ela é composta por bairros da Ilha do Governador e também da Ilha do Fundão. É uma área que tem um potencial muito grande, paisagístico e ambiental. Ao todo, foram 26 escolas tabuladas. Nós conseguimos uma boa distribuição no território, em que 12
bairros da Ilha do Governador, 13 foram contemplados, né? Ao todo, foram 472 documentos. Pode passar, por favor. Bom, os elementos que mais se destacaram na paisagem foram as praias, né? Tanto em paradas, que as crianças relatavam como para recrear, ou como uma preocupação sobre a poluição ambiental da região. Nas percepções foram apontadas principalmente preocupações com a infraestrutura, em relação à má qualidade da pavimentação e a presença de lixo nos caminhos. E em relação aos aspectos urbanísticos, que também se destacaram, foram relatados a escassa sinalização viária, que dificulta as travessias, e a má ordenação dos espaços públicos, quando existem carros estacionados nas calçadas. Algumas questões sociais apareceram de forma pontual, se a gente comparar em relação às outras CREs. Porém, a gente destacou aqui pela relevância, como a segurança. Ela teve menos relatos de conflitos com tiroteios, né, mas também, apesar disso, teve a presença dos traficantes, que foi bastante ilustrada. A gente vê no desenho, no último desenho do lado direito, o ponto de venda de drogas, né, que aparece como algo dentro dos desenhos, principalmente nas áreas de vulnerabilidade socioeconômica. E um outro ponto também relatado foi o conflito social nas ruas, através do assédio sexual, bullying e racismo. Dentre os desejos mais citados estão a limpeza urbana, a arborização, destinação de mais espaços livres públicos para recreação infantil, como os parquinhos, e a melhoria da qualidade hídrica de uma maneira geral, a fim de reabilitar os recursos hídricos, né, para recreação, contemplação. A gente vai agora passar para os resultados das análises comparativas entre as CREs. Pode passar. Obrigado, Gisele. Nesse slide, vamos mostrar um paralelo entre a totalidade das respostas tabuladas durante o mapeamento. Então, aqui o gráfico de radar possibilita uma leitura simultânea de incidência numérica por categoria de análise, como foi mostrado em cada slide de CRE. Desta forma, entendemos que não só a diversidade de percepção e de desejos representados, mas também há uma potência em cada resposta individual. Vários assuntos em comum foram previamente apresentados pelos meus colegas. Citando alguns, seria investimento em infraestrutura, qualificação do habitat urbano, demanda por espaços livres públicos, uma solicitação de ações efetivas de coleta de resíduos, um acesso a transporte público de qualidade, dentre outros. Entretanto, é interessante também prestar atenção às divergências que existem entre essas CREs, podendo assim observar as assimetrias que fazem dessa leitura do território, a partir da visão de crianças e jovens, tão rica em forma e em conteúdo. Somado às apresentações orais anteriores, há nesse slide instrumentos de análise que vão possibilitar o distanciamento dos dados e estender a visibilidade e legitimidade da cidadania desses jovens sujeitos, habitantes do Rio. Nesse próximo slide, apresentamos o mesmo gráfico de radar, dimensionado aos resultados das 11 CREs participantes. Como o processo anterior à espacialização dos dados sobre o mapa da cidade, vale a pena sublinhar que nenhum gráfico de radar individual é igual ao outro, e a soma das partes, que é esse aqui apresentado, também é diferente das partes individuais. O que isso quer dizer? É importante entender os dados tabulados em relação absoluta, entretanto, é necessário manter sempre uma análise crítica multiescalar, passando pelo formulário individual, pela escola, pelo bairro, pela CRE e pelo município. Tudo isso visando possibilitar o entendimento das vozes das crianças e dos jovens como agentes co-construtores nas diversas ações e políticas que produzem a cidade, exercendo e exigindo o direito a uma infância de qualidade. A seguir, passo a palavra para o Gabriel, que vai descrever os impactos. Obrigado, Alan. Da mesma forma que enquanto a gente estava tabulando esses resultados todos, esses relatos impactaram também a nós e a nossa forma como a gente não só lia as próximas fichas, mas também como a gente acabava lendo o território de uma forma diferente, desconstruindo alguns preconceitos, né, e passando por isso tudo. E alguns relatos impactaram muito o grupo como um todo, e foram relatos de muita violência. Principalmente para mim, enquanto coordenador da Quinta CRE, é a leitura que eu também faço desse slide particular,
mas questões violentas foram ressaltadas. A primeira, que é a violência clássica, que é realizada tanto verbalmente, que se traduzia em relatos de gritos e bullying dentro de escolas e ao longo dos percursos, quanto às violências físicas, das ações policiais e do poder paralelo, das denúncias sobre assédio moral e sexual, das violências ambientais, onde lixo é jogado na rua, é apresentado jogado na rua, da poluição nos rios, e das violências urbanísticas também, com a massiva presença de carros, seus barulhos, as inseguranças na visão de jovens e crianças, e na falta de sinalização e preferência dos próprios pedestres. Esses relatos se traduzem no gráfico do próximo slide. Por favor, Alan. Dos relatos, 25 subcategorias foram as de maior incidência apresentadas. Eu vou citar aqui 5, mas foram 25, né? Desculpa, gente. Os 25 subcategorias, onde as mais relatadas foram as questões relativas à limpeza urbana, arborização, aspectos de segurança, pavimentação e relações interpessoais. Esses relatos e subcategorias, eles conseguem ser espacializados pelo georreferenciamento por todo o Rio de Janeiro, que algumas subcategorias vão ser representadas a seguir. Por favor, Alan. Essas subcategorias estão relacionadas aos desejos, e alguns deles, como a limpeza e o lixo urbano, foram as que mais apareceram nas CREs, bem como a questão da arborização e vegetação urbana, né, também mostrados ao gráfico à direita em cima. As relações de transporte público e transporte escolar, que apareceram mais na 10ª e 7ª CRE, bem como as questões de aspectos cognitivos relacionados à segurança, muito mais presentes na Zona Norte e na Zona Oeste. Todas essas relações, elas também conseguem ser intercruzadas umas com as outras, mas elas também podem ser relacionadas a outros mapas técnicos produzidos pelo Grupo CEL, por exemplo. Esses mapas vão ser apresentados pela professora Vera Tangari nos slides a seguir. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Então, só um cruzamento que nós vamos fazer, né, das diversas formas de mapear. Mapeamento tem várias estratégias, né, usando essas estratégias. Esses slides dão sequência a um cruzamento de dados anteriores, que foram anteriormente apresentados pelos colegas, e outros feitos pelo Grupo CEL. Auxiliam a confrontar uma análise mais técnica, né, da pesquisa do grupo, né, com os elementos percebidos, registrados e destacados pelas crianças e jovens. Esse primeiro que vocês estão vendo no slide traz a distribuição de renda por chefe de família, confrontado com as delimitações das CREs. Analisando o mapa, né, em que as rendas mais altas são as mais escuras e as mais claras as rendas menores, né, dá para entender a desigualdade, né, a distribuição desigual dos rendimentos na cidade, né, as rendas mais altas concentradas na 2ª e 7ª CREs e as mais médias e baixas distribuídas pelas demais CREs, né. Permite entender questões levantadas pelas percepções e desejos das crianças e jovens em relação aos seus aspectos socioeconômicos. Podemos passar para o próximo mapa, em que reúne as condições de densidades urbanas, centralidades e padrões de tecido. Novamente, com a justaposição com a delimitação das CREs, que é visto aqui com as linhas brancas, né, é possível observar que onde ocorrem as maiores densidades, que estão exatamente no cinza mais escuro, né, principalmente na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CREs, retratando a carência de espaços livres privados e públicos, a incidência de muitos eixos de mobilidade, nessas linhas vermelhas, onde existem muita incidência de avenidas expressas e ferrovias, como já destacado também anteriormente. Justificam aspectos retratados pelas crianças e jovens quanto à segurança viária e a demanda por mais espaços livres públicos para recrear, correr e brincar. No próximo slide, a gente então vai pular, né, dessa fala mais técnica e confrontar e vamos entender a justaposição que existe entre diversos olhares, né? Essa imagem
resume percepções e desejos pelas crianças e jovens, né? E uma frase que nós gostaríamos de deixar aqui, como uma forte mensagem nessa slide, é: uma cidade acolhedora para crianças é boa para todos, acolhe a todo mundo. Observa-se que os desejos destacados, são aproximadamente 2 a 3 desejos em cada CRE, né? Nós destacamos pela pesquisa esses desejos, incluem elementos materiais muito objetivos, como infraestrutura, coleta de lixo, urbanização, mobilidade, urbanização, sinalização, como já foi destacado por todas as CREs, digamos assim, os coordenadores já destacaram também, serviços essenciais, básicos, mas desejos subjetivos, que lidam com a ressocialização, direito à infância, direito a brincar, a sensação de segurança e a interação interpessoal. E, finalmente, no próximo slide, as frases que resumem, destacam e demonstram com clareza os desejos dessas crianças e jovens. E nós colocamos uma frase que sintetiza um pouco esses sentimentos. Reconhecer a cidadania das crianças é o primeiro passo na construção de cidades que acolhem e que servem a todos, focando aí no conceito da cidade educadora que nós gostaríamos de adotar uma visão estratégica de proposição e de planejamento, né? As frases destacadas aí pela fala das crianças falam por si, né? Retratam a consciência, o conhecimento, o alcance e o poder dessas falas, dos que pedem, em resumo, o direito à cidadania. Eu queria passar então para a professora Gisele, que vai finalizar a nossa apresentação, agradecendo anteriormente a toda a equipe que apresentou com tanto carinho essas observações das CREs. Gisele. Bom, próximo slide, Alan, por favor. Eu vou finalizar aqui, na verdade, a apresentação, né? Essa imagem apresenta toda a equipe, né? Não somente aquelas fotografias que apareceram no início da apresentação, mas aqui a gente faz um agradecimento especial a todos os participantes do curso Mapeamento Afetivo, que incluiu os integrantes, os pesquisadores dos nossos grupos de pesquisa, mas também nossos parceiros, os professores, os parceiros da prefeitura e os participantes desse curso, né, alunos de graduação, pós-graduação. Então, aqui vai o nosso agradecimento especial a toda essa equipe muito grande, como Vera comentou, foi um trabalho feito a várias mãos e corações e sentimentos, então, agradeço profundamente a todos vocês, né, que agora nos assistem, né, e muitos não tiveram ainda a oportunidade de ver esse trabalho com os resultados preliminares. Então, a gente encerra com esse agradecimento e o próximo slide são os nossos contatos para quem tiver interesse, saber um pouco mais, qualquer esclarecimento. Então, aqui estão os nossos e-mails, os nossos sites e as nossas redes sociais. Muito obrigada e desculpem, a gente passou bastante do tempo, mas é um trabalho realmente de muita intensidade, né, muito extenso, e que eu acho que reflete bastante, né, essa abrangência da rede municipal, né, e a quantidade de material que a gente analisou. Então, Alan, por favor, se você puder parar de compartilhar aí a tela. Eu acho que a gente tem algumas perguntas no chat. Temos sim, Gisele. Não sei se vai ter tempo, Ethel? São 2 só. Dá tempo? Vocês acham que sim? Temos sim. A gente então pode ir uns 10 minutos, tá bom? Então tá ótimo. Eu vou, então, lá no chat do YouTube, a gente não teve perguntas, mas eu gostaria de destacar um comentário da Ana Naman, que disse: impressiona a recorrência do tema do assédio por conta da faixa etária. Né? Acho que é uma observação que vale a pena ser destacada aqui, como o assédio aparece, né, na vida dessas crianças. Quero agradecer a Paula e a Mirna que estão aqui me ajudando. Então, temos aqui 2 perguntas, uma da Liz Pamplona e outra do Daniel Milagres, que escreveram aqui no chat, mas eu vou pedir para vocês, Liz, começando por você, que você mesma faça a pergunta aqui. Está presente por aí, Liz? Oi, tô sim. Peraí, deixa eu ligar à vontade. Olá, tudo bem? Obrigada pela apresentação linda de vocês. É muito empolgante. Eu já trabalhei um pouco com desenhos de crianças, em outro contexto, na Bahia, enfim, outra perspectiva de trabalho, mas tem vários cruzamentos possíveis.
E me chamou a atenção, não sei se vocês entram nessa abordagem de entender ou de interpretar os desenhos juntos a um tipo de psicanálise ou uma análise simbólica que está presente e específica em desenhos infantis. É só uma curiosidade mesmo, muito que me interessa demais. Então, eu vou ler a minha pergunta, que está mais estruturada do que minha fala, para ficar mais rápido. Como a interpretação dos desenhos das crianças é atravessada ou não pela psicanálise dos símbolos, análise simbólica, como, por exemplo, intensidade de traços, cores usadas, tamanhos, tipos pré-definidos de natureza e casas. Também, de modo geral, gostaria de saber melhor como a pesquisa percorre a subjetividade dessas infâncias, incluindo ou não o lúdico como forma de conhecimento, junto às perguntas objetivas que vocês já fazem. Então, é isso. Vou desligar aqui. E obrigada de novo pela apresentação. Eu acho que ninguém melhor do que Fernanda, que é da área da pedagogia, para responder essa primeira pergunta da Liz, né? Eu acho que foi a nossa grande parceira, nos ajudou muito nessa análise. Fernanda, por favor. Ué, está sem áudio. Está muda. Pois é, marca aqui para mim que ela está com o áudio aberto. Fecha e abre de novo, Fernanda. Eu acho que deve ser o fone. Vai. Fernanda, tá ouvindo? Tira o fone, Fernanda. Ué, que engraçado. Se você desconectar o fone do PC e falar... Será que... Pode... Olha só. Ela apresentou tão... Calma. Ela vai responder. Podia aproveitar, Gisele, faz a segunda pergunta. Quer que a segunda. Vou fazer Daniel a segunda, Milagres. Então. Não, a segunda é da Liz ainda, não é? Não, ela já fez inteira, não? Ela fez... A pergunta da Liz é uma grande pergunta, né? O outro é o Daniel Milagres. Está aí o Daniel? Eu não estou vendo ele na minha tela aqui. Deixa eu procurar. Tá aqui. Apareceu o Daniel. Apareceu. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Queria dar os parabéns ao grupo, à pesquisa. Muito intensa, muito forte no que ouvindo vocês. E assim, eu fiz duas perguntas, mas eu acho que eu vou fazer só uma para não alongar tanto. Eu fiquei me perguntando quantas, assim, mais ou menos, né, uma dimensão de quantas escolas dessas que foram pesquisadas estão em favelas, né? Muito assim por pensar, né? Eu estou muito intensamente envolvido com um trabalho comunitário em favela desculpa. E eu sei que a infância nesses lugares é muito distinta, né? Sim. A gente sabe disso. E eu queria saber como essas diferenças, né, tanto de imaginário quanto da própria construção dessas subjetividades, como elas são acolhidas pelo grupo, né? Como isso entra dentro dessas análises que são feitas. Assim, é um pouco isso. Bom, obrigada, Daniel, pela pergunta. Não sei se a gente tem um número exato, né, dessas escolas em favelas, o grupo aí pode ajudar, mas a gente contemplou, sim, diferentes infâncias, né? Acho que o relato mostra um pouco isso, né? A gente vê aí olhares da segunda CRE, por exemplo, né, que tem é constituída por bairros com uma infraestrutura mais bem sedimentada, né, com maior qualidade, mas também a gente vê, por exemplo, né, escolas da Maré, né, escolas em Manguinhos, né, que são favelas, e tem aí uma questão forte de uma infância que está o tempo inteiro, né, submetida aí a uma precariedade de condições básicas, né, de saneamento básico, e a questão da violência aparecendo de uma forma muito forte nesses relatos, né? Eu acho que essas infâncias diferenciadas, elas aparecem, por isso a força desse trabalho, né? Que a gente conseguiu, de fato, contemplar todo o território e é visível, né? Você verificar, de fato, que existem, assim, situações, né, diferenciadas de acordo com a região onde essa escola se situa. Então, esse percurso ele é o tempo inteiro, né,
feito, né, a criança submetida aí a situações de violência, né, situações assim de grande vulnerabilidade social. Não sei se alguém quer complementar. Eu vou complementar só com Vocês já me ouvem? Sim, Fernanda. Já vai. Eu vou só complementar o Daniel, lembrando que a pesquisa é por adesão. Então, as escolas que quiseram participar, participaram. Nós tivemos quase 50% de adesão. Não foi uma atividade obrigatória, que é muito bom, né? Porque é feita exatamente pela escolha. E se você lembrar daquele mapeamento que a gente mostrou, dos tecidos, das rendas, distribuição de renda e de tecidos urbanos, você cruzando essas informações, você vai perceber, vai ser a leitura que as crianças fizeram, os estudantes fizeram, vai muito no sentido de entender essa desigualdade, né? Essa localização das rendas, essa condição urbana que é também muito desigual. Então, no fundo, numa segunda, sim, a gente pode depois promover um detalhamento e descobrir onde ficam situadas, mas grande parte das respostas, de fato, cobriram também favelas, né? E loteamentos clandestinos e outras formas de assentamento precário. Acho que a Fernanda pode responder a primeira. Né? Se eu puder só acrescentar uma coisa antes de passar para a primeira, que eu acho assim, a rede da Secretaria Municipal de Educação é uma rede muito capilarizada no território, entendeu, Daniel? Então, na verdade, quando assim, a gente normalmente diz que é o equipamento da prefeitura que é o mais permeado no território, é o mais disponível, é o mais próximo em geral, que cobre a maior parte do território. Então, eu te diria que desse universo aí, com certeza teremos, né, escolas, com certeza temos aí envolvidas escolas em comunidade, em favelas, e eu acho que um grande ponto também que a gente sempre pensou desde o início nessa construção foi poder trazer esses resultados espacialmente identificados, georreferenciados. Então, a proposta é que a gente tenha toda essa base georreferenciada disponível também para que isso possa ser consumido pelas secretarias, pelos órgãos, enfim. Então, com isso, esse tipo de análise que você está perguntando, ele é muito possível, né? Porque ele permite esse cruzamento de informação com base no georreferenciamento. É um trabalho que tem vários desdobramentos, né, Daniel? E que pode ser aprofundado de acordo com a área de interesse. Então, os desdobramentos estão aí disponíveis para os pesquisadores darem conta, né, desses resultados. Pesquisadores e gestores. Sim, né? Gestores, políticas públicas. Nossa ideia é alimentar, subsidiar políticas públicas. Todo o trabalho do Gaia do Céu, né, do Prolugar, ele tem esse foco, né, poder ser um alimentador de políticas públicas nas suas diversas, né, desdobramentos. Acho que a Fernanda agora vai responder. Fernanda agora pode responder a Liz, a questão mais... Complementando essa segunda questão ainda do Daniel, a Secretaria de Educação ela tem toda uma estrutura e as escolas têm escolas divididas escolas de difícil acesso, escolas em área de risco, escolas que recebem programa em parceria com a Unesco, com a Cruz Vermelha. Então, a gente tem todo esse mapeamento enquanto Secretaria de Educação. As escolas que participaram do Dia D, nós também temos a localização, ela por designação, todas as crianças têm a designação da escola, o nome da escola e a região. E o trabalho ele foi feito para a cidade, por CRE, e dentro de cada CRE, os pesquisadores da UFRJ, em alguns casos, conseguiram fazer até esse aprofundamento em relação à região administrativa. A gente tem as designações das escolas que são 0410, significa que ela é da quarta CRE, da região, de uma certa região. Então, a gente consegue fazer isso em relação consegue fazer esse mapeamento, né? Mas a rede municipal, ela em sua grande parte, a gente costuma dizer na educação que nós somos o poder público que está em todos os cantos. Em todas as comunidades, o professor entra, pode ter tiroteio, pode ter o que for, o professor está dentro da escola, né? Acho que a saúde e a educação são dois equipamentos que estão realmente em todos os cantos da cidade. Em relação à pergunta da Liz, eu não tenho mais a pergunta aqui, porque eu saí e voltei do chat, mas ela fala em relação à análise dos desenhos, né? Liz, a gente teve justamente esse cuidado
em não fazer uma análise psicológica, psicanalítica em relação aos desenhos. Durante todo o tempo do curso, eu estive lá em todos os dias e passava em todos os grupos. Então, quando tinha alguma situação de um desenho em que as pessoas não entendiam, não estavam tão claro, né, no caso de desenho, a gente fazia o descarte, não fazia análise, porque poderia ser uma relação interpretativa, né? Ou, dependendo da situação, eu junto com as pessoas que estavam no grupo, eu fazia... A gente conseguia fazer o seguinte: aqui, essa criança desenhou aleatoriamente rua, casa, mas ela não está querendo dizer nada com isso. Ou quando tinha algum tipo de interpretação que queria dizer algo, aí eu conversava com eles e fazia essa consultoria, né? Em alguns casos, a gente fazia também a comparação entre o que ele colocou como perspectiva e o que ele colocava como futuro. Então, dependendo da situação, quando isso não era tão claro, mas que dava para perceber que ele tinha uma intenção quando ele dizia o que ele queria e depois tinha esse desejo, a gente também conseguia fazer. Mas a gente não fez análise em relação... Tiveram alguns casos, inclusive, de crianças que relatavam situações pessoais, né, e que a gente não trouxe isso para a pesquisa, né? Não fez uma marcação na tabela, não identificou, né, porque era uma situação muito mais voltada mesmo à psicanálise e à interpretação, e que não é o nosso objetivo. Deixa eu só complementar rapidamente, Fernanda, que assim, toda a atuação, né, do GAI e do Prolugar, a gente já fez muitos trabalhos em escolas, a gente acompanha, né, um trabalho mais individualizado. A grandeza desse mapeamento afetivo é que, na verdade, a nossa análise ela aconteceu a posteriori, depois do trabalho pronto. Não fomos nós que aplicamos a atividade, foram as próprias professoras. Nem teria como nós aplicarmos, porque quantidade de escolas, né, 700 e tantas escolas, participando, né, por adesão dessa atividade. Então, em atividades anteriores, experiências anteriores que a gente tem em várias escolas, a gente sempre acompanhou essa aplicação e pôde, né, entender um pouco mais o contexto daquela criança, daquele sujeito sócio-histórico, mas neste caso do mapeamento afetivo, a gente não fez interpretação, na verdade era aquele desenho, aquele resultado, né, e a gente não procurou fazer nenhum tipo de análise, né, mais psicanalítica, era aquele resultado que aparecia para a gente, porque a gente também não acompanhou, né, a elaboração desse desenho. Ela pergunta, Gisele, em relação, ela fala a dimensão do lúdico junto às perguntas feitas às crianças. Nós não mediamos, mas os professores mediaram. Foi uma atividade dirigida pelos professores. Exato. Então, tanto que muitos trabalhos que vieram, não vieram dentro do formato, do formulário, justamente porque teve... esse trabalho junto com os professores. Alguns trabalhos de educação infantil, por exemplo, as professoras fizeram aquilo quando você pergunta a uma criança muito pequena, ela faz uma descrição de um desenho, que ora naquele momento é aquilo, depois se você pergunta para ela é outra coisa, né? Eles ainda não têm isso construído. E em alguns trabalhos de educação infantil, as professoras fizeram essa mediação e fizeram um registro escrito. As atividades não foram só com desenhos, a gente teve desenhos, tiveram muito... Teve vídeo, né? Teve uma série de... Teve vídeo, né, Vera? Colagem. Fotografias também. Muito rico. Se vocês quiserem visitar o laboratório, também... quando a gente voltar, né, quiserem visitar o laboratório, está tudo por lá ainda. Agora somos uma nuvem, né? Um laboratório nuvem. Murais, né? Lembra dos murais também? Murais, sim. Muito. E os textos também são textos que revelavam muito diretamente. Assim, os textos eles davam uma dimensão muito forte desse trabalho. A gente, ao mesmo tempo que teve relatos muito impactantes, tiveram relatos em que a gente se divertiu muito, né? Assim, na sétima série, quando o relato de uma escola que dizia que, como eram textos, crianças do ensino fundamental 2, sétimo ano, né? Então, eles faziam uma redação
bem direta do que eles queriam. E eles contavam e relatavam o dia a dia dele no ônibus. Aí a gente, no meio do texto, descobriu quem era o bagunceiro do ônibus, porque ele se revelou e falou que ele fazia bagunça, e todo mundo reclamando dele. Então, os textos eram textos que não davam base à interpretação, eram muito diretos, né? Só complementando um pouco, respondendo a Liz também, a proposta foi ter uma dimensão territorial, né? É muito diferente de você trabalhar uma ou duas escolas. Eu trabalho com projeto de escola há 10 anos, né? O Alan tem me acompanhado, o Flório, o pessoal aí há muito tempo, em disciplinas de projeto de educação escolar, enfim, e a gente tem procurado aplicar um conceito do território educativo aplicado ao projeto. Como é que os estudantes de arquitetura e urbanismo podem enfrentar essa dimensão escolar. Mas, nesse caso específico, a intenção era trazer a questão territorial e a contribuição para o planejamento da cidade. Então, são objetivos que foram muito claros ali também, que permitiu a importância da abrangência, como a Josélia colocou, mas é outro objetivo, não um aprofundamento específico nesse sentido, como você está colocando, né? Então, é um muito boa a ponto pergunta importante a destacar esse diferencial também, a possível contribuição, e aí também ter esse desafio de confrontamento, né, entre o mapeamento que a gente faz sistematicamente no laboratório, com um olhar muito mais delicado, infantil, muito mais preciso, digamos assim, que foi trazido para nós, né? Enfim, então acho que são objetivos diferentes, mas que permitem, como o Gisele colocou, nós temos mestrandos, doutorandos trabalhando com isso, iniciação científica, enfim, aprofundamentos muito diversos, e também possibilidade de fazer a segunda rodada, fazer isso anualmente, né? O nosso objetivo é que seja feito um processo anual, esse mapeamento anualmente seja feito e comparado, né? Para que a gente consiga enxergar essa dimensão, né? E principalmente esse ano específico, por causa do Covid, a gente tem muito interesse, né, Gisele, de saber como vai ser a interpretação que as crianças vão fazer dessas mesmas perguntas, simples na sua proposição, mas muito complexas na sua análise, né? É isso. Posso falar um pouquinho aqui, rapidinho? Dá tempo? Pode. Sim, senhor, você é nosso líder. Acho que, ainda com relação à dúvida da Liz, eu acho que é interessante observar o seguinte: o Latour trabalha muito claramente com isso, mas antes dele tem outros autores que também fazem isso. É muito perigoso se trabalhar com análise de desenhos ou de escritos com base em questões previamente estabelecidas. Porque as pessoas, quando elas se expressam com certas dificuldades. Tem alguns que não sabem desenhar, tem outros que não sabem escrever corretamente. Então, o importante, por exemplo, no ProLugar, nós desenvolvemos a abordagem experiencial exatamente por isso. Porque esse é o problema que nós tínhamos com os colegas da área de avaliação pós-ocupação, que trabalham com todos os princípios behavioristas de categorias, etc. E nós víamos nos resultados dos nossos trabalhos que a grande maioria dos desenhos, muitas vezes, a pessoa desenhava, mas o que ela queria dizer era outra coisa, que nem a figura do Pequeno Príncipe, do desenho da jiboia que comeu o elefante. Então, é muito perigoso se trabalhar com pressupostos, porque os pressupostos dão para a gente, desviam a rota de interpretação. Tem que dar voz às pessoas. Quer dizer, as pessoas, os autores, é que precisam explicar o que eles quiseram dizer. Não adianta querer interpretar com base. É muito perigoso e é uma falácia. Eu acho muito perigoso esse tipo de trabalho. Eu não acredito nos resultados, porque, na realidade, nós vamos interpretar o que as pessoas disseram segundo parâmetros que não foram os que ela utilizou para escrever. Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso. Um comentário só. É por isso que a gente sempre... Tá ouvindo, Paulo? Sim. Eram textos e desenhos, né? Muitas vezes textos acompanhados de desenhos. Nesse intuito, a gente acabou descartando, não da pesquisa, porque está lá arquivado para quem interessar, mas nessa tabulação, a gente fez um corte etário ali, né? Justo para não ter o filtro do professor, ou a gente ter os nossos filtros. Claro que sempre tem o filtro da percepção do pesquisador, mas a gente estava sempre ali acompanhando desenhos com textos, né? Porque eram as crianças a partir ali de 7 anos, já alfabetizadas. Então, o seu desenho acompanhado do seu relato escrito e a gente tentando entender aquilo da maneira mais objetiva possível porque a gente sabe que é impossível, né? Então, era uma tentativa. Nessa fala, eu vou aproveitar só para destacar mais um dos comentários aqui no canal do YouTube, eu estou acompanhando, da Ana Naman, que falou que esse trabalho é um importante instrumento para a construção de políticas públicas.
como já colocado aqui pelo Daniel, pela Fernanda, pela professora Vera, pela Gisele, né, é essa a nossa intenção, né, e de garantir a contemplação do olhar da criança, né, que na maioria das vezes não é contemplado nas políticas públicas. Ver quais são as percepções, quais são as ansiedades, os desejos, as aflições da criança na sua cidade, vivenciada, no seu cotidiano, porque é o trajeto da casa para a escola, é o trajeto de todo dia da criança, é a vida dela, praticamente, a vida social dela, né? A vida onde ela tem uma responsabilidade de horário, de estar por ali. Então, a ideia é contribuir, e nisso, claro que a gente tem aí alguns tropeços, a gente vai aprendendo, né? E desafios, novos desafios até com essa coisa da pandemia, mas é ter esse olhar múltiplo, garantindo o olhar múltiplo, que também serve como uma forma de conscientização até para nós adultos, né? Como entender, olha, a criança de repente chama atenção para questões que a gente não olha. E isso foi refletido numa diversidade grande, desde cartões postais que aparecem para a criança, que não vai no Cristo Redentor, mas vê ele todo dia, né? Até onde as crianças têm mais acesso, um certo privilégio, como lá na CREA da Flávia, e aí elas são lúdicas mesmo, elas querem exercer o direito de ser criança, ou aquela criança que não quer ser estuprada, como a gente viu aparecer tanto aí. E isso leva até uma resposta sobre o que o Daniel Milagres perguntou. Não tem quantificado exato, Daniel, mas em todas as CREs tinha crianças em trajetos de risco muito alto, de nível muito alto de risco, em todas. Alex, eu sou professora do município, eu só de prefeitura tenho quase 18 anos na ICME, né? Agora que eu estou na Casa Civil. E quando olho o resultado das pesquisas, e isso foi um comentário, inclusive, que a subsecretária de Ensino fez quando fizemos a apresentação dos resultados para ela, é que é retratado, a gente consegue enxergar aquilo que no nosso dia a dia, enquanto professor da rede, o que a gente enxerga. Eu trabalhei já na 4ª CRE, né? Já trabalhei na 5ª CRE e trabalhei na Secretaria de Educação, cobrindo todas as CREs. Então, quando eu olho para a pesquisa, eu consigo ver verdade e enxergar, sim, essa realidade das crianças. E tem alguns textos que eles dizem exatamente o que eles querem dizer. As crianças dizem: quando eu passo na porta do bar, eu vejo homens mexendo comigo e eu não gosto disso no meu trajeto. Eu gostaria de ter ônibus mais confortável, com ar-condicionado, respondendo diretamente à pergunta. Isso não dá margem à interpretação, né? Então, assim, de forma geral, eu consigo enxergar na pesquisa uma verdade muito forte na percepção das crianças. A gente não consegue mapear, porque não é uma pesquisa objetiva, é subjetivo, né? É o que ela sente, é o que ela vê, né? Então, o que ela vê não é o que eu vejo, é muito subjetivo. Mas dá para a gente ter, sim, um parecer e um reflexo do que eu, pelo menos como professora da rede, enxergo durante todo esse período que trabalhei diretamente com eles, né? Bom, eu acho que a gente Gisele, passou muito da hora, já são 6h25. Né? Mas tem assunto até... Mas o assunto aí realmente é bastante instigante e continua, tenho certeza. Então, quem tiver depois interesse de conhecer um pouco mais, tem aí o convite do Daniel para conhecer o Participa Rio. Vocês viram aí os nossos contatos. É bacana do colóquio essa oportunidade, né, de você... Às vezes a gente convive ali no dia a dia e não conhece com maior detalhamento o que cada grupo de pesquisa faz, né? A gente fica ali nos laboratórios e não tem noção. Então, o colóquio realmente é um momento muito importante e agradeço novamente, parabenizo os organizadores por essa oportunidade. E ao Alan, que ficou firme ali na nossa apresentação. Alan, obrigada de novo, enfim, mas a todos também, que ficaram aqui com a gente até 6h30 quase. Teremos foto? Sem esquecer do Lande também, né? Obrigado, Lande. E o Lande. Está aí, vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Fica quieto, ali eu esqueço, mas ele já sabe. Ele me fez perder em Niterói, mas no resto tudo bem, né? A gente estava numa média de 50 pessoas aqui na sala e mais 70, 80 lá no YouTube, tá? Só que legal, muito bom. Então teve uma boa audiência. Achei até minha mãe assistindo a gente lá, viu? Eu agradeço a vocês, eu acho que eu e Marcos, né? Marcos também pode falar, agradecemos muito, pesquisas lindas e necessárias.
E a gente sabe que isso faz muita diferença no nosso meio acadêmico. Vocês buscam a prática e vivem a prática. Isso é, sem dúvida nenhuma, o elo forte de todas as pesquisas do GAI, do CEL, do ProLugar. Eu agradeço muito ao Land, mas eu quero agradecer a Liz, ó, que hoje foi o primeiro dia que ela não fez nada, que a transmissão agora está na mão do Land, mas ela tem ajudado a gente em todas a todos eles, né? É. Liz, essa equipe é muito boa. A Liz conseguiu até fazer pergunta, né, hoje. Saiu do apoio. Esse modelo está muito legal, né, gente, do colóquio. É. Nossa, eu, assim, que sou, como é que fala? Sou caloura no PROARC. Nossa, eu tenho conhecido realmente as pesquisas através disso. Eu estou achando muito bacana. Mesmo que eu tenha que estar aqui, às vezes, né, vendo uma outra coisa, vendo e-mail, mas eu estou escutando, eu estou ouvindo, muito legal. Todo mundo de parabéns, assim. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo, tá? Obrigada a toda a equipe aí que está presente. Conto com a ajuda do Eduardo. O Eduardo é o melhor fotógrafo, tá? Das carinhas aí. Tira uma foto aqui. Tira uma foto. Acho que a gente esqueceu de tirar da primeira. Tiramos, será? Não. Eu vou sair na foto fingindo que estou gritando para registrar a gafe que eu dei aqui. Gente, muito obrigada, Dudu. Já tirei, viu? Tá ótimo. E obrigada também pelas comentários, perguntas, né? Que só fazem a gente crescer e refletir, né? E melhorar, né? É isso. Então vamos encerrar. Obrigado a todos.